Bem-vindos. Oi, Guilherme. Oi, Olivia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Muito bem-vindo. obrigado, que maravilha. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o Guilherme, mas ele tem, assim, muito mais experiência do que eu nessa área. Apesar de eu também recentemente conheci a constelação, ter me tornado facilitadora, mas a prática mesmo, quem vai explicar para a gente é você. Então, você poderia, Guilherme, falar um pouquinho do seu trabalho e o que é essa constelação familiar? Oi, Olivia, claro, claro. Primeiramente, boa noite a todo mundo, a audiência da Olivia, o pessoal também que me segue, né? Uma alegria muito grande, fazer uma live é sempre um momento muito especial, dá um nervoso, né, Olivia? Mas, ainda mais quando a gente termina de fazer um atendimento quase em cima da live. Eita, Deus. Ah, entendi. Por isso que eu não escutei os teus áudios, Olivia, foi tudo corrido. Sem problema, é tudo Pois que é. você já sabe. É. Então, assim, muito obrigado pela presença, pela confiança, Olivia. Você é uma pessoa muito querida, eu já acompanho teu trabalho há algum tempo, né? Você faz um trabalho belíssimo. E fiquei Eu que muito sou sua feliz. fã, viu? Não, então a gente é fã um do outro, né? Pronto. Assim, muito bacana da tua parte você possibilitar abrir esse espaço para falar da constelação familiar, que não é uma abordagem nova, nasceu na década de 80, mas que ainda Uhum, suscita muita dúvida, né? uhum, Assim, tem algumas confusões também, até pelo próprio nome constelação, né? Constelação tem a ver com sim, estrelas, né? Tem a ver com sim. astrologia, tem a ver com astronomia, tem a ver com mapa astral, e não tem nada a ver com isso, né? Esse nome, ele Uhum, foi, na verdade, uma tradução equivocada do alemão para o português. Equivocada não, uma tradução do inglês, do alemão para o português, quando veio os uhum, primeiros livros do Bert para cá. Então, a constelação familiar, na verdade, nasceu com o nome de representação familiar na Alemanha, né? Lá no início da década de 80, com, com o Bert Hellinger, que é o criador da abordagem. Ele uhum. faleceu ano passado, já com Recentemente, né? setembro do ano passado, 19 de setembro do ano passado, né? Faleceu já Uhum. bem, já bem baqueadinho, porque Bem, trabalhou muito, né? Serviu muito a muito, vida, né? Então ele descansou, na muito. verdade. Ele não faleceu, ele descansou. E, Sim. o que é a constelação, né? Como o nome estava dizendo no começo, representação, na constelação a gente olha para uma dificuldade específica, como por exemplo o tema da live, né? Uma criança que é hiperativa, uma criança que não quer comer, uma criança que não consegue se desenvolver bem na escola, nos estudos. A gente olha para isso Uhum, através de uma representação, né? uhum. E tem até a pessoa que botou que seria melhor, cairia melhor representação familiar. Eu concordo, né, com a Marilene. Porque Uhum, aí a gente representa como, né? Como é que a gente faz uhum, isso? A gente pode fazer isso de duas maneiras: em grupo, com pessoas, que foi como essa abordagem nasceu lá na Alemanha, lá atrás, né? uhum, E com o grupo a gente escolhe pessoas para representar, entre aspas, outras pessoas. E é entre aspas porque não tem um script, não é uma peça uhum, teatral, não é um filme, não é nada disso, né? As pessoas, elas vão, quando elas entram no que a gente chama de campo, né, da constelação, né, Olivia? Elas vão uhum, sim. sentir o corpo físico. Não tem nada com a como é que diz, com mediunidade, com Não sensibilidade, baixa nada, não, não né? baixa nada, não faz download de nada, Isso. né? Entendi. Então, E nem baixa espírito também, né? nunca, jamais. Eu digo sempre para meus clientes, para as pessoas o seguinte: se um dia isso acontecer, eu saio correndo, né? Tá. Porque não é a minha praia, não tem nada a ver. Então as pessoas sentem sensações físicas e ou Uhum, emocionais que não são delas, são de outras pessoas. Por exemplo, então o representante da criança, ele às vezes sente uma sensação semelhante à da criança, uma inquietação, uma raiva, um medo. Ah, Guilherme, mas aí como é que é isso? Está sentindo a mesma coisa da criança, não tem nada a ver com mediunidade, com espiritismo, com não sei o quê? Não, gente, uhum, nós estamos imersos num campo constante de informação. Assim como nós estamos uhum, imersos constantemente num campo magnético.
no campo elétrico, no campo gravitacional, que é o que faz a gente ficar aqui, né, aterrado na Terra. Então, o campo das constelações, que a gente utiliza nas constelações, melhor falando, é o mesmo campo energético, porque tudo é energia. Então, a diferença é que esse campo ele está a serviço da informação. Então, quando a pessoa está na postura correta, o representante, né, no trabalho em grupo, que é sem intenção, sem julgamento, sem medo ou sem amor, como algumas pessoas dizem, ela consegue ficar esvaziada internamente ao ponto de ter sensações físicas e ou emocionais, e essas sensações é que vão dar um norte. Não tem uma pessoa que pergunta se não tem nada a ver com religião. Deus o livre e guarde, nada contra. Mas não tem, não. Né? Se tivesse, eu não estaria aqui. É bem importante a gente colocar isso, porque muita gente acaba confundindo, né? Isso, que tem a ver com alguma religião e tal, e de fato não. Inclusive é comprovado cientificamente, né? Que é o campo morfogenético. Só que a gente não tem costume de aprender, ouvir falar isso a fundo, então fica impressionado e fica com crenças equivocadas, né? Algumas pessoas pensam que essas sensações que a gente tem, elas têm algum fundo, como eu falei, mediúnico, espiritual, ou até religioso, e não tem, gente. Eu gosto de dar só um exemplo, Olivia, rapidinho, para ver como isso é bem sério, como isso é forte na vida da gente, e como a gente não se apercebe disso. E como a gente está sujeito a isso a todo momento. Então, esse campo de informação, ele funciona, por exemplo, assim. Quem nunca aqui nessa live, e a Olivia, inclusive, é uma delas, quem nunca teve um pensamento assim, poxa, faz tempo que eu preciso falar com fulano. Aí fulano pega, manda uma mensagem ou liga para ela. Né? Sim, ou então, bem comum. Faz aquela coisa assim, faz tempo que eu não olho cicrano. Aí sai na rua, às vezes no mesmo dia, encontra com aquela pessoa, dá de frente com aquela pessoa. Então, esse é o campo de informação. Esse na verdade, é um exemplo do campo de informação. Na verdade, e é um campo que ele é atemporal, espacial. Ele não tem tempo nem espaço. Então, a minha mente ela já está conectada com aquela pessoa que vai me ligar. Minha mente não, desculpa. Meu campo energético, meu campo pessoal já está conectado. Então, isso serve também para... Isso tem várias finalidades. E a constelação é uma delas. Então, quando a pessoa está representando, ela vai sentir sensações que não são delas, lógico. E aí ela vai, com base nessas sensações, a gente vai perceber o que está acontecendo. Por que essa criança está com essa dificuldade? Para quem que essa criança está olhando, como a gente gosta de dizer? Se é para uma pessoa excluída, uma pessoa excluída, como por exemplo, um vovô lá atrás que tinha um comportamento diferente dos outros e foi deixado de lado. A questão de exclusão, ou mesmo um irmão abortado que veio antes ou depois, não para o espírito da criança abortada, mas para aquele ser que faz parte. Porque dentro da constelação, só para esclarecer, não tem importância assim, né? Os familiares que já faleceram ou que estão vivos, eles continuam ativamente participando da dinâmica familiar, né? Os vivos e os mortos, não vivos, não os mortos também. Na constelação, a gente usa muito a palavra morto, gente, mas é porque realmente, né, está morto ou nós estamos vivos. É a situação fática. Isso. Né? E a gente, e na constelação, todos os membros pertencem, independente se eles estão vivos ou mortos neste momento, certo? Isso. Então, aquele vovô, mesmo aquele vovô que morreu lá atrás, de forma trágica, que se suicidou, ou que foi assassinado, ou que, enfim, ele faz parte, ele pertence. A mesma coisa uma criança que só ficou 2 meses, 3 meses na barriga da mamãe. Ela faz parte tanto quanto aquelas outras que vieram depois ou antes dela, né? Então, na constelação, a gente vai olhar para essas sensações e para onde elas estão indicando, né? Isso no trabalho em grupo. Disso, pode falar. Quer falar? Não, eu tô vendo aqui, entrando várias alunas minhas aqui. Que bom! E aí, tem vários que eu tô vendo aqui, dando um oi, todas sejam muito bem-vindas. E a grande maioria não conhece muito sobre a constelação. E é impossível a gente falar de constelação em detalhes em 1 hora, né, Guilherme? Então, a gente vai... Não tem como, né? Então, a gente queria dar uma pincelada hoje, pessoal, para vocês compreenderem como que as crianças participam ativamente
de uma forma inconsciente e invisível, né? Eu costumo falar que são dinâmicas invisíveis, Guilherme, porque por mais que a Totalmente. gente pense, nunca a gente vai chegar naquela resposta. Então, Isso. está totalmente inconsciente. E a constelação é uma terapia que vai revelar para a gente qual é o motivo que leva aquela criança a se comportar daquela forma, que na situação atual não faz sentido, não tem Uhum, motivo. A gente uhum. pensa e fala, mas por que que essa criança não come? Mas por que que essa criança está tão agressiva? Então, o Guilherme vai agora esclarecer, para a gente contar um pouquinho, os fatores mais comuns, né, Guilherme? Porque não é regra, né? Não é Não, regra não, absoluta, não. mas tem muitas situações dinâmicas que são mais predominantes, digamos, Repetitivas, repetitivas. repetitivas. Tá? Isso. Então, por exemplo, eu recebo muita mensagem mesmo de mamães me falando sobre crianças hiperativas, né? Agora tem muito diagnóstico da hiperatividade, e isso dentro da constelação, o que normalmente se percebe? Por que que essas crianças ficam tão agitadas? Tá, ótimo. Olivia, como tu acabaste de dizer, essa é uma abordagem que, graças a Deus, ela não é precisa, ela não é matemática. Então, aqui, 2 e 2 Uhum, nunca vão ser 4. 2 e 2 podem ser 5, uhum, 6, 10 mil, 1 milhão, tá? E é isso que eu amo nesse trabalho. uhum, Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada sistema é um sistema. Mas, claro que existem aquelas coisas recorrentes, aquelas situações recorrentes. Então, no caso das uhum, crianças hiperativas, uhum, muitas vezes, na verdade, todas as vezes que eu constelei uma criança com essa dificuldade, ela estava olhando para alguém excluído no sistema. O que é alguém E o que excluído no sistema? significa isso? Isso. Alguém excluído é aquela pessoa que, mesmo tendo o direito de pertencer, os outros membros do sistema ou colocam ela para fora, dizem assim, você Uhum, fez tal coisa, você não é digno de estar aqui. O próprio destino da pessoa é tão trágico que os outros, não é que eles excluem porque eles querem, mas é tão trágico que as pessoas preferem não olhar para aquilo. Por exemplo, quando acontece um assassinato ou um suicídio na família, né? Um uhum, vovô que foi assassinado. Eu posso elencar isso com um caso que aconteceu comigo, um atendimento que eu fiz em 2016. Pode ser? Porque aí fica bem claro. sim, sim. Então, em 2016, eu fui procurado por uma mãe com uma criança que era, além de ser hiperativa, tanto é que ela chegou no meu espaço correndo, ela não parava quieta, mas a dificuldade principal da mamãe não era nem tanta hiperatividade, era a questão dela não ficar no colégio. Ela não queria ficar na escola, ela queria ficar grudada com a mamãe. Uhum, Ela já estava com uhum, 4 e ela já estava no colégio desde os 2. Então, há 2 anos, a mamãe dela tinha que ficar todo dia no colégio com ela, por um determinado uhum, tempo, às vezes a tarde toda. Imagina o suplício que não era, né? A menina muito grudada na mãe. E a menina irrequieta, não parava na sala. Beleza. O que a gente olhou resumidamente, porque não dá para contar em detalhes, né? Mas o que a gente olhou resumidamente? O que aconteceu na família dessa criança? O pai da mãe, ou seja, o avô materno da criança, havia sido assassinado quando a mãe da menina, tinha apenas 3 anos de idade. Ou seja, quase a mesma idade da menina, na época, né? aham, E, cara, a menina só olhava para esse vovô. Inconscientemente, internamente, no coração dela, não tinha nada a ver com o espírito, de novo, né, Olivia? Ela só uhum, olhava para o vovô. Ela tinha um amor muito grande por esse vovô. E a mamãe, uhum, que perdeu o vovô, o pai tão cedo, a mamãe da criança, a mamãe, depois ela conversou comigo, depois da constelação, disse, Guilherme, quando meu pai morreu, nós éramos 8 irmãos, eu era a caçula. Pra gente foi muito difícil. Eu estou aqui no Maranhão, não sei se tu falou, né? Eu sou de São Luís, Maranhão. Essa pessoa, ela morava no interior do Maranhão, no paupérrima, numa situação de muita pobreza. A mãe dela uhum, passou o pão que o diabo amassou, comeu o pão que o diabo amassou para sustentar esses 8 filhos. E a mãe da menina, que então ela sofreu muito pela perda do pai. E ela me disse assim, Guilherme, na época, passei muitos anos culpando meu pai por ter morrido. Dizer assim, por que você uhum, morreu, pai? Então imagina o nível da exclusão que essa mãe fazia sim, com esse pai. Mesmo que fosse uma exclusão sem querer, digamos assim. Né? sim, Finalizando, depois disso, e engraçado, Olívio, só fazendo os parênteses, na constelação da menina, que ela estava presente, o único momento que a menina ficou parada, quieta na sala,
foi quando eu coloquei um representante para o vovô dela. Né? Que era, nessa época foi um atendimento individual, não era em grupo, era só eu, a mãe e a menina. Eu coloquei ela sentada numa cadeira, de frente para outra cadeira, e disse assim, imagina que essa cadeira é o seu vovô, o pai da sua mamãe, que ela nem sabia da história nem nada, só tinha 4 anos. Foi a única hora que essa menina ficou quieta, aí os olhos dela encheram de lágrima, aí eu disse assim, diz assim pro teu vovô, querido vovô, agora eu vejo você. Aí ela disse, ficou quietinha, deu um silêncio, a mãe ficou emocionada. Aí pronto, demorou muito, ela, né, criança, né? E aí, indo pro final da história. Um mês depois, aproximadamente, Olívia, a mãe dessa menina me manda uma mensagem dizendo assim, Guilherme, eu quero te agradecer muito, porque a fulana está... a Thaís está dizendo para tirar a mão do fone, desculpa. É porque minha barba fica roçando. A minha filha está indo para o colégio normalmente. Um mês depois, Olívia. Quero te agradecer muito, porque ela nunca mais deixa ela no colégio, ela fica tranquila e calma. Então, é mágica? Não. É milagre? Não. É simplesmente um movimento de inclusão no coração. Porque constelação tem a ver com inclusão. Então, voltando para a tua pergunta, crianças hiperativas muitas vezes olham para excluídos. E que na minha experiência eu tenho percebido? Quem são esses excluídos na maior parte das vezes? Irmãos abortados, ou seja, crianças que não ficaram dos pais, né, que foram abortos ou espontâneos ou provocados, tanto faz, ou avós, homens. Avós. Então, avós, entendi, paterno, materno. O homem, né? Não é avós no geral, avós. Então as crianças olham muito para essas duas pessoas do sistema. Mas lógico, existem variantes. Por exemplo, a criança pode ser hiperativa porque ela vê o papai e a mamãe num constante pé de guerra. Se amam muito, mas brigam muito. Então a criança fica na hiperatividade para dizer assim, ei, tirem o foco da atenção da briga de vocês e olhem para mim. Afinal de contas, eu sou o fruto do amor de vocês e eu quero ver vocês dois juntos. Tá? E tem muita questão da criança ela querer ser o herói, né? De querer salvar esse casamento dos pais, né? Toda criança. Então, dentro da constelação, a gente vê... Por que as crianças carregam algo que, né, a gente, pensando racionalmente, seria tão pesado para uma criança? Por que sempre está na criança? Porque dentro da constelação, as crianças fazem esse papel, né? Dentro do sistema familiar. O Bert, ele fala o seguinte, Olívia, toda criança está a serviço do sistema. O que é estar a serviço do sistema? Aliás, o que é sistema? Sistema é um grupo de pessoas, uma família, uma paróquia, um colégio, uma universidade, são sistema. Então, toda criança está a serviço do sistema. O que é estar a serviço? Toda criança, quando ela vem para cá, para esse planetinha, ela vem com um intuito muito grande no coração dela de incluir quem foi excluído, de colocar no lugar quem está fora do lugar e de, às vezes, promover, ajudar a fazer o equilíbrio, que são os 3 princípios sistêmicos, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Que eu não vou falar aqui porque não dá, né? Mas toda criança vem com essa predisposição, mas especialmente em relação ao pertencimento, porque toda criança, ela sabe no coração dela, no inconsciente dela, que se o sistema, se todo mundo que foi excluído voltar, o sistema fica o quê? Mais forte, mais coeso, as pessoas ficam em paz, a vida flui, a vida fica mais alegre, mais leve, mas tudo de bom. Mais, né? Caminhando para mais. Isso então, que você falou, né? Que a criança já vem, né, com o intuito de equilibrar o sistema. Eu percebi muito isso, né? Porque como a minha área é a psicologia pré-natal, depois com o conhecimento que eu tive na constelação, eu comecei a perceber que quando a gente constela, né, uma gestação e tal, o bebê que na gestação já tem algum problema, alguma dificuldade de saúde e tal, ela já está mostrando ali, né, como ela veio ao serviço de equilibrar algo que está no sistema familiar dela, né? Então a gestação já mostra como aquele bebezinho já está trabalhando para mostrar algo que dentro da família dela está em desequilíbrio, né? Perfeito. Então, as crianças fazem mesmo esse papel.
Já tive a oportunidade de constelar mulheres grávidas, né? De 8 meses, mulher já quase para parir. E eu morrendo de medo. Mulher, tu tem certeza que quero? E aí na constelação eu fico todo tempo, tá tudo bem, né? Mas enfim, já tive essa oportunidade. E as crianças, elas dizem, Guilherme, quando eu fiz esse movimento aqui, o meu filho mexeu aqui. Engraçado, as crianças elas estão muito conectadas, né? Totalmente. É possível, inclusive, a gente constelar a próprio problema, a dificuldade da criança na barriga da mãe, né? Sim. A criança, já, ali Sim. dentro da barriga, a gente pode olhar, Guilherme, meu filho foi detectado com determinada coisa, né? Já a gente pode constelar isso? Pode. Só fazendo um parênteses que eu falei isso, mas é importante, Olivia. Constelação não é tratamento médico. Constelação não substitui tratamento médico, não substitui remédio, não substitui médico, psicólogo, nem nada, né? É só uma ferramenta a mais, é só um plus a mais. Sim. Um complemento que vai trazer uma clareza, né? Sim, E aí, um baita complemento. Diga-se passagem. um complemento que a gente não vai conseguir aquela informação de outra forma. Não. E outra coisa, Guilherme, fora as crianças hiperativas, outros casos que eu recebo bastante também é quando as crianças têm uma agressividade que é desproporcional à situação que ela está vivendo. Então, em muitos casos, tem uma agressividade específica com algum membro da família. Por exemplo, só com aquela mãe, ou só com o pai, ou às vezes com uma vovó, né? Ou então uma agressividade generalizada, que você fala, que hoje, né, se classifica como opositoras, né? Que é o transtorno do opositor, porque não podem ser contrariadas, desafiadoras, porque tem uma raiva muito grande. Mas isso é um sinal de que pode ser sistêmico, né? Totalmente. Totalmente. Posso contar mais um caso justamente desse transtorno opositor desafiador que eu atendi aqui no espaço que eu estou há cerca de um ano e meio atrás, né? Então, um casal me procurou, eles eram um casal que não estavam mais juntos, eles já estavam separados. Mas é aquele casal que separa e fica naquela, né? E eles me procuraram porque o filho deles, na época, 8, 9 anos, não lembro agora de cabeça, mas era entre 8 e 10. Foi diagnosticado com esse transtorno, opositor desafiador, né? Cara, e aí, cada caso é um caso, tal, como eu acabei de dizer, mas enfim. Primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles, né? Eu já sabia que eles estavam separados, que eles falaram, eu disse assim, vocês tiveram algum aborto? Vocês tiveram alguma criança abortada, especialmente para a mãe, porque só quem aborta, na verdade, é a mãe, né? É só ela quem carrega a criança. E ela disse assim, ficaram meio assim, aí ela disse assim, nós tivemos... Eu fiz 6 abortos dele, do pai do menino. 6 abortos provocados. Imagina para quem essa criança olhava, Olivia. Ela só olhava para esses irmãos, para esses 6 irmãos que vieram antes dele. Então, ele estava muito, mas muito conectado a essas crianças. Porque o que acontece? Ao contrário do senso comum, a gente pensa que quando a gente perde uma criança, ou mesmo quando uma mulher tira uma criança, quando perde espontaneamente ou quando tira a criança, aquilo ali já foi, né? Pronto. É só eu não quero aquilo, então já foi, não tem repercussão nenhuma. Tem e muita. Porque como você falou acima, faz parte, pertence. Então imagina, espontâneo já dá problema, desculpa, vou substituir a palavra. Pode dar alguma complicação, especialmente para o casal. Imagina quando é provocado, imagina quando aquele casal diz, eu não quero esse filho, eu não quero, e depois resolve ter. Né? Aquelas crianças, a energia delas, elas permanecem ali. E a criança, esse menino, estava olhando para isso. Né? Então, agressividade pode ter a ver com isso, mas a agressividade também, volto a dizer, é muito comum a agressividade na criança quando ela vê os pais se desentendendo. Outra causa comum de agressividade nas crianças é quando o pai ou a mãe, mas mais comumente o pai, por razões óbvias, é excluído da família. Por exemplo, o pai engravidou a mãe e foi embora, né? Aquele pai, mesmo sendo um cafajeste, um pilantra, um safado, como a gente fala, ele deu a vida àquela criança.
E isso é que é muito difícil para a maioria das pessoas entenderem. E eu compreendo, eu sei que é difícil de entender. Sim. Porque aqui é difícil de entender, mas se trouxer para cá, consegue compreender. Por mais que aquele cara tenha sido um pilantra que só engravidou a menina e foi embora, ele deu a vida àquele filho ou àquela filha. Ele tem que ter um lugar naquela família e especialmente no coração da criança. Mas se a criança cresce, a mãe ou os avós, sei lá, dizendo, teu pai não presta, teu pai é um vagabundo. Olha, nem toca no nome desse homem aqui nessa casa. Né? Que é muito comum. Essa criança, ela vai ser leal a quem? A mãe, a família que cria ela, ou o pai que está sendo excluído? Eu já te respondo, ao pai. Porque criança nenhuma, como a gente falou ainda agora, tolera exclusão. Filho nenhum tolera exclusão. Então, essa agressividade, ela desabrocha, ela vem à tona como uma forma de mostrar assim, ou vocês incluem o meu papai no coração de vocês, ou vocês dão um lugar no coração dele. Gente, é no coração, não é na casa não. Não é ligar pro pai e dizer assim, vem aqui tomar um café com a gente. Isso. Né? Oh, vem aqui, não é chamar ele para aniversário, né? Não, é no não coração, tem nada a ver com né? isso, é no coração. Ou vocês dão um lugar no coração, ou eu vou continuar pirando o cabeção, até rimou, eu vou continuar pirando o cabeção para vocês entenderem e fazerem esse movimento. Tá? Okay. Eu costumo falar, e a gente não percebe quão profundo é quando a gente entende que todo filho é feito de metade do pai e metade da mãe. Isso, Olivia. Né? Então não tem como a gente dissociar e falar assim, não, esse filho é só meu, o pai não presta, o pai é um doador anônimo. Continua existindo o pai e a mãe, né, biológicos dentro de todas as células da criança, né? E quando a gente nega uma parte dessa criança, que é ou o pai ou a mãe, essa criança, ela se parte, né? Ela não vai funcionar de uma forma inteira, porque ela tá metade sendo negada. E quando a gente fala isso, a gente não pensa na profundidade que isso tem, né? Porque é real, acontece isso de verdade, né? A criança fica disfuncional. Quando alguém de dentro do corpo dela é negado, né? Muito. Olivia, como você falou, nós somos 50% papai, 50% mamãe. Isso é indiscutível. Tá? Indiscutível. Então, se eu digo para uma criança assim, fulano, teu pai não presta. Fulano, teu pai é um vagabundo. Fulano, teu pai não quer saber de ti. Fulano, teu pai esculacha com o pai. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para aquela criança? Para a criança! 50% seu não presta, 50% seu é vagabundo, 50% seu, 50% seu, por aí vai. Sim. Tá? Então, gente, o que é dos adultos tem que se resolver com os adultos. Teve uma pessoa que perguntou agora, e quando o pai exclui a criança? Aí é um problema do pai. O papel da mãe ou do pai, se foi a mãe que não quer saber da criança, é fazer a inclusão daquele outro no coração. Porque se eu faço isso, por mais que o pai não queira ter contato com a criança fica inteira. E aí a propensão, a probabilidade dessa criança apresentar problemas de hiperatividade, dislexia, dificuldade com comer, sono, o que for, é muito menor. Se não, desaparece. Se não, desaparece. Tá? Então, tomem um cuidado, mamães. Olivia, com o perdão da palavra assim, mas são as mães que fazem muito mais esse movimento. Claro que tem muito pai que não ajuda, lógico. Mas tem muito pai também que quando sai de casa, quando vai embora, quando deixa a família, está fazendo um grande favor para os filhos e para a mãe. Isso aí eu não vou entrar aqui, porque senão só isso rende uma outra live. Não, tem assuntos infinitos, né? Mas e por isso, gente, é impossível a gente falar todos. Eu estou vendo aqui as perguntas. Se não muita der pergunta tempo, interessante, a gente vai esclarecer. Olivia, tanta mas se a gente começar... Tanta. Mas hoje, assim, é para introduzir esse assunto para vocês. E realmente não tem como a gente falar, porque constelação vale para todas as situações. Mas vamos, diga. Que nem no colégio. Por favor, professora. Deixa eu só comentar essa última pergunta que fizeram aqui, que isso aqui eu queria falar isso, o pessoal acho que leu meu pensamento. Com sêmen doado e também no caso de óvulo doado. Gente, então vamos lá. Quando uma pessoa procura
como é que chama, Deus? Uma gravidez por inseminação. Vamos pegar um casal... É um doador anônimo, né, para fazer uma produção. Vamos pegar um casal homossexual, porque hoje acontece muito isso, né? Vamos pegar um famosão, né? A Tami com a mulher dela. A Tami Gretchen, né? Uma mulher que recorreu ao sêmen para ganhar um filho, né? Para terem um filho. Sim. Gente, eu sinto muito, mas aos olhos da visão sistêmica, o pai dessa criança não é a Tami. Não. A Tami não é homem, é mulher. Desculpa, não tem nada a ver com questão homossexual. Sim, aqui a gente está falando da parte biológica, né? Biológico, gênero. Então, o pai da Tami, do filho da Tami, não, da outra, que eu esqueci o nome da mulher dela, sei lá, dele, whatever. Andressa, alguma coisa assim. Isso. É. O pai do filho da Andressa é o dono do esperma. É o doador. Acabou. E aí tem um grande problema. Se isso não é reconhecido mais à frente, essa criança vai dar problema. Vai apresentar problema. Isso aí é certo como 2 são 4. Ah, Guilherme, o que tem que fazer? Tem que contar para o menino que ele é filho de um esperma desconhecido? Não, só dizer para ele que o papai dele tem um lugar no meu coração. Alguma coisa assim. E isso, quanto mais fizer dentro no meu coração de mãe, melhor. A Tami não tem nada a ver com essa história. Infelizmente. Adoção, Guilherme, aí vamos sair para não criar polêmica, né? Adoção, Guilherme, o que acontece com os adotados, né? Por que tem muita criança adotada que dá problema também, né, Olivia, já que a criança é difícil. E eu já fiz muitas constelações com crianças adotadas que dão problema. Porque os pais adotivos excluem os biológicos do coração. Os pais adotivos, alguns deles, dizem assim, o teu pai e a tua mãe sou eu. O biológico não serve para nada. Uai, o biológico e só ainda deu a denigre vida. os biológicos, né? E eu já vi aí isso. pior, a criança fica pior, né? Porque ela se sente negada e ela se rebela contra a família, né? Eu já atendi uma criança hiperativa, um caso de uma criança hiperativa, que a situação era essa. Ela era adotada, lógico, quem me procurou foi a mãe adotiva. A mãe adotiva me procurou, o menino pintava o 7, pirava o cabeção, direto, de manhã, de tarde e de noite. E ela simplesmente não dava o devido lugar aos pais biológicos no coração dela. Não tinha como não dar errado. Resultado, ela fez o movimento em relação aos biológicos. O que aconteceu com a criança? Acalmou. Sim. Tá? E, gente, não é mágica. Se chama postura. Se você tem uma postura inclusiva, de inclusão, tudo flui. Agora, se você está na postura da exclusão, do eu sou o melhor, você é pior, vai dar problema. Isso não é em relação só à criança, não. Em tudo na vida, né? Isso é verdade. É uma das leis sistêmicas, né? Todos fazem parte, todos têm o direito de pertencer, né? Isso. E aí, Guilherme, eu queria emendar aqui, aproveitando já que tem bastante pessoas aqui falando, das questões alimentares. Porque também tem muitos casos de crianças que não querem comer. E também, né, isso já começa a perceber na fase da amamentação, a criança que ela não quer mamar, ela desmama, ela não ganha peso, depois ela vai crescendo, ela recusa a comida. Então, isso é uma disfunção muito grande, né? Por que uma criança não faz aquilo que ela necessita para ela sobreviver e crescer saudável, né? Você pode falar se você tem alguma experiência com esses temas? Tem. 2 causas podem estar ligadas a isso, tá? 2 causas mais comuns, digamos assim. Lembrando, cada caso é um caso, né? Mas enfim. Sim. A criança, primeiro, ela pode não estar se alimentando, ela pode estar no movimento de não comer. E o que acontece se a gente não come? Se a gente não se alimenta, a gente morre. Não é isso? Eventualmente, né? Não, no final das contas, no final a gente morre. Se a gente começar a não se alimentar... No mínimo vai adoecer, né? Mas aí o que tá? Essa dinâmica de não comer, de não se alimentar, pode ter uma ligação muito grande com um movimento de eu sigo você na morte. Então, por exemplo, aquela criança que nasceu e que a mãe logo em seguida morreu. Ou aquela criança que, de novo, teve um antepassado, um vovô, uma vovó, um titio, porque isso não fica só para o pai e para os avós, isso se estende para os tios-avós, ou um bisavô, né? Ou para um irmão que morreu antes dela, diz, inconscientemente, dentro ela diz, eu sigo você na morte.
Eu sigo Eu você. percebo assim, é uma culpa por aquela criança estar viva, né? Então, o fato de Isso, não comer, ela isso, está honrando a vida daquele que não pôde ficar, isso. e para isso é como se ela se punisse, né? Eu não Exatamente. tenho Exatamente. o direito de usufruir da vida em lealdade àquele membro da Isso. família, né? O Bert chama isso, Olivia, de expiação. A pessoa expia por outro. Né? Ele usa muito esse termo da expiação. E a frase é: eu sigo você. Tá? Ou então também, eu no seu lugar, pode ser também. E uma outra dinâmica é a seguinte, e essa é bem interessante, essa eu já vi e achei muito interessante. E isso vale tanto para crianças que têm dificuldade para comer, quanto aquelas crianças que comem muito. Tá? A dinâmica é, Tá. quando ela vem de famílias onde se passou muita fome. Uhum. Né? Onde as famílias eram paupérrimas, né? Mal tinham o que comer. E aí elas ou se retraem na alimentação, para dizer assim, para honrar vocês, já que vocês não puderam comer, eu também não como, né? Porque afinal de contas vai ser injusto. Vocês passaram por tanta dificuldade e eu estou aqui com um banquete. Eu não sou melhor do que vocês. Lembrando que tudo isso é inconsciente, né, Olivia? Ou Sim, elas a fazem o criança não inverso. faz ideia, né? Não, Isso. é totalmente inconsciente, 100%. Ora, se nós adultos Isso. fazemos, que a gente que procura ajuda, procura conhecimento, imagina a criança que não conhece nada, né? Sim. Ou então ela faz o movimento inverso, ela come muito para dizer assim, bom, já que vocês não tiveram isso, eu vou comer. Mas o mais comum é o Em inverso. homenagem a eles, né? Em Exatamente. homenagem a quem não pôde Exatamente. ficar, eu como em dobro, em Eu triplo, como né? isso, isso, Desproporcionalmente. A isso. compulsão alimentar tem relação com isso, então? Isso, Sim, exatamente. Também, também. Na criança, sim. Já no adulto é bem na diferente. criancinha. Né? No adulto já é outros Entendi. 500. Tá? Então, Tá. claro, cada situação é uma situação, Olivia, é muito genérica. Por exemplo, a criança também pode não querer comer porque ela está vendo os pais se degladiando, numa constante briga. Aí ela diz, eu não como, de novo, que nem o imperativo, para vocês olharem para mim, para vocês cuidarem de mim juntos. Sabe o que acontecia comigo quando eu era criança? Meus pais, eu posso falar isso, não tem problema nenhum, não é um segredo, meus pais brigavam muito, né? E foi inclusive isso que me fez buscar ajuda ao ponto de me tornar facilitador, né? Mas meus pais tiveram um casamento tumultuado, né? No tempo que eles ficaram juntos. E eu lembro que quando eu era criança, eu adoecia muito. E do que eu adoecia? Eu ficava muito com a garganta inflamada, a ponto de ter febre altíssimas. E quando é que isso acontecia? Quando eles estavam brigados. E aí eles tinham que se unir, né? Minha mãe é farmacêutica, meu pai era comerciante, eles tinham uma farmácia. Olha que interessante, né? Ela é farmacêutica. Eles tinham que se unir para cuidar de mim. Aí naquele momento eles faziam as pazes, ficavam juntos. E eu ficava feliz. Então não é a questão do emagrecer, mas é a questão da doença e vai puxando uma coisa para outra, né? E garganta, ou seja, eu queria dizer coisas para ele, queria que eles, ou então que eles dissessem coisas entre si que eles não diziam, tá? Então tem muito isso. Essa questão do não comer também pode ser para mostrar assim, enquanto vocês não se resolver, como vocês não se resolvem, eu vou fazer com que vou chamar a atenção de vocês para mim. Olhem para mim. Eu não quero comer, eu não quero me alimentar porque vocês, né, eu quero que vocês se resolvam. É uma greve de fome inconsciente, digamos assim, para Sim. vocês se E resolverem. Guilherme, muitas vezes, assim, né, a criança tá tentando salvar o casamento dos pais, mas em alguns casos, né, as mães me relatam assim, mas a gente não briga na frente dos filhos. Mas na verdade, né, Guilherme, a criança está conectada, na verdade, com o que está acontecendo na dinâmica invisível. Às vezes os No pais, ou um coração. deles, até está já pensando em se separar, mas ninguém falou sobre isso. Inclusive, o parceiro nem sabe dessa ideia, mas a criança já sabe, ela está conectada, já percebe o movimento do coração de um dos pais de querer ir embora e ela vai começar a se comportar para tentar salvar esse casamento, não é mesmo? Exatamente. Perfeito. Aí ela começa a apresentar problemas na expectativa, no afã, na esperança de que aquele casal não se dissolva, né? Aquele casamento, aquele relacionamento não se dissolva. Lá em casa, a gente tem um filho de 4 anos
quase 4 anos, toda vez que eu e Thaís a gente está meio brigado, tem algum desentendimento, normal, porque nós somos pessoas normais, viu, Olivia? Mas nós somos, como é que tu falou? Evoluídos, nós somos um casal normal. Então, toda vez que eu e Thaís a gente está meio. Tem uma discussãozinha, ó, se desentende. Sim. Normal. Se ele percebe que o negócio é mais sério, por exemplo, né? Ele começa num movimento de adoecimento. E, cara, é batata. Ou ele dorme mal, ou ele começa a dormir mal, ou ele fica mais irrequieto, entendeu? Então, assim, e eu como tenho esse olhar, lógico, graças a Deus, né? Mas foi fruto de muito estudo também, não caiu do céu. Eu digo, já cansei de chamar a Thaís, eu digo, olha, vamos ver aqui, a gente está precisando se acertar, porque o Luiz está apontando, né, que tem alguma coisa errada. Ou então a gente está precisando ficar mais um tempinho junto, porque as crianças querem que o papai e a mamãe fiquem juntos. Fiquem juntos. Né? Tá? O que mais? Vamos lá, Luiz. E aí, a gente podia já emendar, falando aí, né, da questão do relacionamento entre os pais, com dificuldade de aprendizagem, né? A criança que na escola não vai bem, ou ela tem comportamentos que, né, são considerados problemáticos, ou a criança que não quer estudar. Quando a criança não tem foco e energia para estar na escola, dedicada a aprender, o que ela está querendo mostrar? Tá. Nesse caso, geralmente é a dificuldade com os pais. Dos pais, entre si. Geralmente, o mais comum é ele estar mostrando uma dificuldade com os pais. Ou dos pais com os pais deles. Porque também isso é outra coisa muito comum, Olivia. Quando eu tenho uma dificuldade com o meu pai, ou quando você tem uma dificuldade com a sua mãe, os nossos filhos, eles sentem isso. Assim como eles sentem quando o casal não está bem, eles sentem também quando existe essa desconexão com os pais. E aí eles começam a adotar um comportamento, né, uma dificuldade na escola de aprendizado, ou de comportamento na escola, briga muito na escola, né, se envolve muito em confusão, para mostrar que aquele papai está precisando conectar com a força do vovô dele. Porque aí ele se acalma. E você vê que isso acontece muito com os meninos, né? Os meninos geralmente eles são mais irrequietos, né? E a linhagem masculina, isso é independente de ser menino ou menina, mas a linhagem masculina é que o desalinhamento, melhor falando, com a desconexão com a linhagem masculina é que traz essa ausência de paz. Porque com o pai, um dos atributos do pai, da figura paterna, é a paz. A paz, como diz o Bert, vem dos homens. Então, ou esse menino ou essa menina está desconectado do pai, ou o pai dele está desconectado com os pais deles, né? Ou com o pai dele, tá? Mas a dificuldade de estudo também pode ter relação, por exemplo, para honrar antepassados que não tiveram condições de ter um bom grau de escolaridade. Né? Antepassados que mal concluíram o segundo grau, ou nem concluíram o segundo grau, que foram analfabetos. Também pode ter isso. A criança está honrando esses antepassados. Ela diz assim, por amor a vocês, eu também não quero aprender, porque se eu aprender, eu vou ser diferente de vocês, e aí vocês vão me excluir. Esse é o pensamento inconsciente. Sim. Que é um pensamento não pensado. Né? Só que, Olivia, nenhum antepassado nosso, por, entre aspas, pior que tenha sido. Eu posso ter tido Hitler como meu antepassado, que é um cara que a gente tem como referencial de pessoa má, né? Mas nenhum antepassado da gente quer que a gente faça igual ou pior do que eles. Pelo contrário. Eles só querem o melhor pra gente. Eu já vi várias vezes na constelação um antepassado dizer assim, por favor, faça diferente. Eu tive tanto esforço, foi tão difícil, você caminhou tanto, foi preciso tanta coisa para você chegar até aqui. Faça diferente. Eu vou ficar tão feliz se você estudar. Eu vou ficar tão feliz se você tiver um bom emprego, se você ganhar dinheiro, se você tiver saúde, se você mantiver o seu casamento. Lógico, dentro de uma razoabilidade, né, um bom casamento, enfim. Então, os nossos antepassados, eles não querem que a gente siga o destino deles. Mas nós, equivocadamente, queremos honrar eles da forma errada, porque esse honrar da forma equivocada gera uma falsa noção de pertencimento.
Então a gente repete padrão Sim. para se sentir pertencente. Só que isso não gera pertencimento. O que gera E pertencimento... aproveitando que você está falando, Tá. o que gera pertencimento? O que gera pertencimento é eu colher tudo que eles me deram de bom e fazer diferente. Até fiquei emocionado aqui, ali, bateu aqui no meu coração. Vai, fala. Não, eu ia aproveitar o gancho do que você falou, que assim, muitas vezes a gente tem os conflitos com os nossos pais, e aí a gente quer fazer diferente, né, da família. Então eu quero ser uma mãe diferente daquela que eu tive, eu nunca vou fazer o que meus pais fizeram. E aí é verdade que tudo aquilo que a gente nega e a gente se sente melhor, né, dá ruim. Dá ruim. O Bert tem uma frase que está até aqui no meu espaço. Ele diz assim: tudo que rejeitamos apodera-se de nós. Tudo que Toma respeitamos, conta, né? isso. Tudo que respeitamos deixa-nos livres. Então, toda vez que uma criança, e eu passei por isso, quando eu tinha 12, 13 anos, toda vez que uma criança diz para sua mãe ou para o seu pai, eu vou ser melhor do que o meu pai, como eu disse para minha mãe, eu vou ser melhor do que o meu pai. E quando eu tinha 12, 13 anos, eu disse isso. Já não era mais tão criança, mas ainda era um menino. Quando eu digo isso, qual é a mensagem subliminar? Eu estou dizendo assim, mãe, eu sou melhor que o papai. Eu posso fazer melhor do que ele. Ele não é o pai certo para mim. Uhum. Então, toda vez que uma criança, ou mesmo um adulto diz, eu vou fazer melhor do que o meu pai ou minha mãe, porque eu não vou ser um cafajeste, eu não vou ser um sei lá o quê, aquilo ali, ao invés de eu estar ganhando força, aquilo ali vai me tirando cada vez mais força. E aí o que acontece na vida, como aconteceu comigo mais à frente, Olivia, a gente faz pior, até falei alto, pior do que o pai, ou do que a mãe. Não faz melhor não, E aí, mas pior. Guilherme, é o caso típico daquela mãe que fala assim, Olivia, eu fui criada apanhando da minha mãe, não quero fazer isso com os meus filhos, mas toda hora, assim, eu perco a cabeça e faço. E faz igual. Aí, ou seja, não, eu quero ir para a comunicação não violenta, para a parentalidade consciente, para tudo. E na hora do vamos ver, faz exatamente igual a mãe fez com ela, inclusive usa as mesmas frases, as mesmas palavras. E faz pior, faz pior, sabe por quê, Isso. Olivia? Rapidinho. Porque ela tem o conhecimento de que era errado, ela sabe que é ruim, mas ainda assim ela não consegue fazer diferente. Aí ela faz igual e às vezes piora até, bate mais, castiga mais do que a mãe fazia. Desculpa te interromper, continua. Porque as mães naquela época não tinham essas informações e as avós muito menos, né? Exatamente. E agora tem trocentos estudos que embasam, né, como o estudo é prejudicial, só que a gente continua repetindo as mesmas práticas, né? Uhum. E aí tem também os casos que a mãe fala assim, Olivia, eu não quero fazer como minha mãe fez, quero ser melhor do que ela, então eu trato com super amor, mas minha filha é super agressiva, meu filho só faz birra, né, não obedece, eu tô tanto amor, e mesmo assim eles estão assim. E aí isso tem a ver com o movimento da criança representar esse pai, essa mãe, para mãe, não tem? Exatamente, porque quando aí a criança adota um padrão que vai inconscientemente ativar na mamãe a fazer com que ela repita o que a mãe, ou seja, a avó da criança fazia. E a criança faz isso por um amor e com um propósito muito bonito, olhando por debaixo de todas essas camadas, que é, mãe, por favor, a vovó fez o melhor que ela pôde fazer, a vovó deu o melhor dela para você. Não exclui mais lá no teu coração. Não queira ser melhor do que ela, porque você não vai conseguir. Não consegue. Aí, qual é a solução aí, Olivia? A solução é quando essa mãe olha para sua mamãe, internamente, principalmente, através de uma constelação, lógico, mas principalmente internamente, e diz, querida mamãe, eu sinto muito por ter te julgado, eu sinto muito por não ter te olhado, eu sinto muito por não ver que para ti foi mais difícil do que para mim, com a tua mãe. Eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Por favor, me olhe com carinho se eu faço diferente de você. Não tem uma mãe que não diga, tá ok, minha filha, tá tudo bem, tá tudo certo.
Eu também sinto muito, sabe? A gente aprende na constelação, dependendo da escola, que os pais não devem se desculpar. Mas eu, nos meus atendimentos, eu vejo muito papai e mamãe dizendo, eu sinto muito também, porque eles são humanos. Hoje eu postei hoje eu fiz um texto, botei um post na minha página dizendo isso. Os pais são seres humanos. Eles erram como a gente. E mais, Olívia, hoje, vou te dizer o que eu te falei acho que nas últimas lives minhas. Hoje a gente tem bate-papo ao vivo, eu aqui em São Luís, você em São Paulo. Hoje a gente tem Facebook, Instagram, o escambau, dando informação aí a tom de caixa. Nossos pais não tinham nada disso. Nada. Eu tô falando dos pais. Imagina os avós, imagina os bisavós, imagina os triavós. Gente, pelo amor de Deus, naquela época eles tinham que tatear pelo escuro. E nós que E aí, informação... com trocentos filhos, né, Guilherme? Não era com 2, 3 filhos que a gente tem hoje em dia, era com 5, 10, 15. Televisão e celular faziam muita falta. E uma coisa que eu falo também para as mães, né, que me seguem, se a maternidade é pesada para a gente, com 2 filhos, em média, aí, como era para nossa mãe, né, que teve mais filhos, ou para nossa avó que teve muito mais, sem ter internet, sem o Google para contar tudo, né? Sem ter o tabletzão, sem ter nada. Talva. Isso, na hora de... Então... E a gente fica julgando, né? Nossa, ela só sabia dar tapa, mas como é que faz para controlar 10 filhos? Para proteger 10 filhos, se não for na base, né, da chicotada, assim? Então, a gente julga muito sem compreender como era a situação no todo, né? E também tem a questão da maternidade ser pesada, que eu ouço muito, né, isso nas mensagens, porque a gente traz essa carga que foram das mães que vieram antes de nós, né? Que está dentro de nós. Sim. Então, não é só o que a gente vive, é o que vem, né? Transgeracional. Isso, Olívia. E só fazendo parênteses, tu falou da maternidade, eu vou puxar a sardinha para a paternidade, posso? Sim, claro. Porque o Bert tem uma frase, que tem um texto dele que é muito mal compreendido. Nesse trecho, ele fala que as pessoas mais excluídas na família são os pais, os homens. Então, às vezes também, o pai traz uma carga transgeracional de abandono, sabe, gente? Ele vem de gerações de homens que abandonaram famílias. Aí eu pergunto para eles, o que é mais para vocês, o que é mais fácil para esse homem? Fazer igual aos pais, aos outros homens, ou fazer diferente? Mesma coisa vale, o mesmo raciocínio vale para um alcoólatra. Por que no alcoolismo ele acompanha várias gerações? Porque o cara está repetindo o padrão. A infidelidade e por aí vai. Né? Então, muitos homens, eles estão apenas repetindo um padrão. Eles estão apenas fazendo aquilo que eles... Não, tem uma pessoa que botou aqui, tadinho dos nossos antepassados. Não, tadinho não, eles tinham muito mais força do que a gente. Quem dera ter a força do meu vovô, né, Olívia? Do nosso bisavô, do nosso triavô. Quem dera a gente ter a força deles, né, Olívia? A gente é muito pequeno perto deles, o quê? Né? Então, só para deixar claro... Guilherme, a gente vai dar, acho que daqui a pouco vai acabar aqui o nosso prazo de live no Insta. Temos 5 minutos. Então, só para deixar claro, essas dinâmicas, gente, são inconscientes e incontroláveis. Então, mesmo esses homens que abandonaram as mulheres, que são alcoólatras, que são agressivos, eles estão sistemicamente honrando as histórias que vêm do sistema familiar deles, e não é responsabilidade, agora falando sistemicamente, claro. Tá? Eles não têm controle sobre isso, né? Assim como nós, mulheres, também não temos controle sobre os nossos comportamentos, os relacionamentos que atraímos, né? E até teve uma pergunta lá atrás de uma mãe que falou assim, por que acontecem os abortos espontâneos? Porque nós também não temos controle, né? A mulher não tem o controle sobre isso. Porque esses bebês já vêm honrando algum desequilíbrio, né, familiar, de histórias de mortes, às vezes lá atrás, histórias que a gente não sabe, de guerra, de invasões, de assassinatos. Então esses bebês, eles doam a vida em homenagem a esses excluídos, né? E aí, Guilherme, eu quero deixar esses últimos minutos aí para você falar sobre quais temas podem ser constelados e como chegar até você se a pessoa quer olhar, né, para a situação dos filhos ou dela mesma. Me fala como que chega até você, como é um atendimento. Tá, os temas são, a gente olha para qualquer área da vida, desde que seja uma dificuldade real.
por exemplo, falta de dinheiro. Guilherme, eu trabalho, tenho doutorado e não consigo ganhar bem. Relacionamento amoroso é o pau que rola, né? É o que eu mais atendo. Guilherme, eu não consigo, eu tenho dedo podre, eu só atraio homem casado. Crianças difíceis, Guilherme, meu filho é autista. A gente pode olhar para o autismo, né? Não para curar, mas para olhar para a origem do autismo. Meu filho é hiperativo. Guilherme, eu tenho depressão, tá? Lembrando que isso aqui não é um tratamento. E assim, várias coisas. O que pega na sua vida de verdade, a gente pode olhar. Desde que seja algo muito importante. A gente não vai olhar para unha encravada, para essas besteiras, né? Isso aí não é constelação, né? Mas a gente pode constelar qualquer tema referente ao filho, né? Alguma disfunção, alguma doença. Desculpa, eu fugi da live, não falando dos exemplos. Mas enfim, em relação às crianças, perdão. Eu viajei na maionese aqui. Mas em relação às crianças, desde que seja algo realmente difícil, por exemplo, Guilherme, eu já levei meu filho várias vezes no nutricionista e não consigo identificar por que ele não come bem. A gente pode constelar. Guilherme, meu filho já tem acompanhamento psicológico, mas ele continua hiperativo, continua com dislexo, sei lá, pode olhar qualquer coisa, tá? Os atendimentos, eles são... Atrasos na fala, né? Atrasos na fala, gagueira, atraso de desenvolvimento, gagueira, a alergia que a gente acabou não falando, né? Que não deu tempo, nem vai dar, né? Tá, e como é que faz a consulta com você? Como é que entra em contato com você? Bom, eu moro aqui em São Luís, eu atendo aqui em São Luís, mas hoje meu atendimento principalmente é online. A gente faz atendimento online via chamada de vídeo, né? Como você teve a oportunidade, né, de experimentar, Olívia. E meu perfil é esse aqui, eu trabalho de domingo a domingo, praticamente, né, Olívia? Eu amo trabalhar com isso aqui, então para mim não tem dia ruim, né? E é isso, eu estou disponível. Gente, eu atendo gente do mundo todo. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa na Suíça, né? E atendo Brasil e mundo todo, dá para fazer, porque está tudo no corpo da pessoa. Né? Então, não é os bonequinhos, que é com que eu trabalho, não é a constelação em si que faz mostrar as coisas. É a sensação corporal da pessoa, e isso independe de estar pessoal ou não, e por aí vai. Tá bom? Olívia, eu tô com medo da live cair, eu quero te agradecer de coração. Eu só quero fazer esse agradecimento antes que antes que se cair por acaso. A live acabe. Muito obrigado, de coração. Imagina, óbvio. 20 segundos restantes para acabar. A gente vai salvar a live, né, Guilherme? Eu vou tentar salvar aqui, se der tudo certo, vai ficar salvo, tá bom? E perguntas, vocês também podem mandar para mim ou para o Guilherme, mas sigam o Guilherme, porque ele posta tudo, assim, parece que os posts dele são todos para mim. E sigam a Olívia. Olívia, a gente faz uma live só para perguntas e respostas em breve.